regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 649. Vamos anunciar o material objeto desta convocação expedida por esta presidência. Projeto de lei em turno final. Projeto de lei ordinária, projetos de lei em turno final, né? O projeto de lei ordinária número 143/2013, que dispõe sobre o reajuste do preço para fornecimento de água e coleta de esgoto e dá outras providências. Projeto de lei em único turno. Autoriza o município de Itabas a celebrar convênio com o Centro de Integração Empresa CIE e dá outras providências. Veto. Veto 02/2013, veto total ao substitutivo do projeto de lei complementar número 112/2013. Institui a política municipal de saneamento básico. Iniciamos agora a ordem do dia com o veto. Veto 02/2013, veto total do prefeito ao substitutivo do projeto de lei complementar número 112/2013, que institui a política municipal de saneamento básico. Parecer exarado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o relatório é pela derrubada do veto, estando o presidente e o secretário de acordo. Portanto, o presidente e o secretário da Comissão de Justiça e Redação. Portanto, o parecer é pela rejeição do veto. Atento que para a derrubada do veto são necessários votos contrários de pelo menos 2/3 da Câmara, conforme preceitua o artigo 200 do Regimento Interno da Casa. O veto está em debate. Com a palavra, vereador Avelino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, bom dia. Eu queria, com relação à questão do veto, dizer que quando nós recebemos o projeto original, que veio do Executivo, nós tínhamos um projeto amplo que tratava da Lei de Diretrizes de Saneamento Básico, da criação da agência reguladora e da concessão do serviço de água e esgoto do município. O que nós fizemos, nós vereadores fizemos? Considerando que a Lei de Diretrizes de Saneamento Básico é não uma exigência, mas vamos dizer assim, uma imposição do governo federal para que o município tenha as portas abertas para buscar dinheiro junto ao governo federal para investimento em saneamento básico, o governo federal exige que o município tenha o plano diretor de saneamento básico e a lei de diretrizes de saneamento básico. São dois requisitos que o governo federal estabelece para que o município tenha acesso a recursos do governo federal para investimento no saneamento básico. Considerando isso, o que nós fizemos na casa? Nós separamos o projeto, apresentamos um substitutivo no projeto, tirando tudo que tratava sobre a concessão, a privatização, e tudo, portanto, tiramos também o que tratava da criação da agência reguladora, porque se não tem concessão, não tem necessidade de agência reguladora. Mas deixamos no projeto tudo que tratava da Lei de Diretrizes de Saneamento Básico. Então, o que nós aprovamos anteriormente é a Lei de Diretrizes de Saneamento Básico para habilitar o município a obter recursos do governo federal, de acordo com a lei lá do governo federal que entra em vigência agora a partir do ano que vem. Foi uma iniciativa de todos nós. Os 9 vereadores entenderam que nós temos a necessidade de ter a lei de diretrizes e não tínhamos a necessidade de ter a concessão, ou melhor, a terceirização do serviço de água e esgoto, e assim nós fizemos. Agora nós estamos recebendo o veto do prefeito com um argumento esdrúxulo, vamos dizer assim, né? Porque nós não estamos discutindo no projeto de lei que foi vetado, nós não estamos discutindo o conteúdo do projeto, se ele é bom ou se ele é ruim para a sociedade. Se nós vamos fazer essa discussão, o projeto é bom para a sociedade, porque estabelece as leis diretrizes de saneamento básico, e o projeto é do próprio governo, do próprio executivo, que nós reconhecemos a necessidade e a importância da lei, portanto foi aprovado.
agora o prefeito veta dizendo que a Câmara não teria competência de legislar nessa área. Eu acho que é uma discussão um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto vazia. Eu quero evitar da gente entrar nessa discussão de quem é competência, se é competência do Poder Legislativo, se é competência do Poder Executivo, porque, na verdade, para mim, o que fica... Para nós, o que tem que ficar como discussão é: isso é importante para o município, para a sociedade ou não? Discutir de quem que é a competência, se é do Executivo, se é do Legislativo, eu acho que nessa questão eu evitaria até de entrar nessa discussão. E, entrando na discussão da importância disso para o município, eu já disse da importância. É muito importante essa lei que nós aprovamos, que foi vetado, porque sem a lei de diretriz de saneamento básico, nós vamos fechar as portas do governo federal para ter acesso a recursos para o município. Então eu queria pedir aos senhores vereadores, como foi de iniciativa de todos os vereadores dessa casa, dos 9 vereadores, apresentar o substitutivo. Então, portanto, essa lei é um projeto do governo que foi aprovado pelo Poder Legislativo e agora vetado pelo governo. Eu queria pedir a todos os companheiros, os colegas, o voto contrário ao veto. Vamos derrubar o veto e permanecer a lei de diretriz de saneamento básico. Muito obrigado. Mais alguém? Algum vereador? Bom, eu também gostaria de falar sobre esse projeto e eu gostaria de fazer uma análise técnica ao veto. Eu tomei a liberdade de solicitar uma audiência com o senhor prefeito municipal para a gente poder conversar sobre o veto, tá? Ele se dispôs, me atendeu rapidamente e, em conversa com ele, eu explanei alguns dos problemas que existiam no veto. Até o secretário esteve comigo, me auxiliou nisso. O secretário, nosso querido secretário Rui, de Educação, mas que acaba sendo polivalente ali, Rui? Conversando, fazendo essa interlocução com a Câmara, auxiliando ali nesse sentido. Então, só agradecer a você pela disponibilidade que você tem, não só com 1 ou 2 ou 3 vereadores, porque eu percebo que você atende todos os vereadores com uma certa igualdade. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar para isso. Esse é o caminho do desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Então, voltando à questão do veto, efetivamente, o que eu fui conversar com o senhor prefeito, fomos fazer uma análise da justificativa ao veto, onde eu expliquei para ele o seguinte: esse projeto é um projeto, efetivamente ele foi alegado que tinha um vício de origem. Não tem, porque o projeto de origem é o projeto efetivamente do senhor prefeito municipal, que era o projeto de lei 112/2013, me falha a memória. Foi apresentado por essa Casa de Leis um substitutivo. E, com a apresentação do substitutivo, ele sendo aprovado, se nós votarmos a favor do veto, o que ocorre? O veto, ele restitui o projeto anterior? Não restitui. Então, o que significa isso? Que se nós votarmos a favor do veto, nós estaríamos sem o projeto de política de saneamento básico. Teria algum perigo de se voltar atrás e ter a possibilidade? Não tem. Por exemplo, quem tem insegurança do medo de que foi derrubado o veto, então vai votar o projeto original, e o projeto original fala sobre privatização, aí dependeria apenas da alteração da lei aqui ou na justiça. Então, efetivamente, não tem mais perigo de que ocorra a privatização em detrimento ao veto, se ele for acatado ou se ele for rejeitado. Mas existiria sim um problema, acho que é o artigo 44, parágrafo 7º ou 6º, senhor? Parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte: que o veto, ele não restitui o que foi suprimido ou modificado na Câmara Municipal de Itápolis. Então não teria prejuízo nenhum ao senhor prefeito. Passaria a ter, caso ele tenha a necessidade dessa lei para algum projeto. Em conversa com ele, eu pude perceber e perguntei, ele falou: não, Guto, eu não tenho interesse nenhum na privatização, não é essa a minha intenção. Esse projeto nós contratamos uma equipe, esse projeto veio, o pedido dele veio em relação ao estudo que fora feito pela Câmara. Por que eu digo isso? Ele tem consciência que existe uma PPP
que permite a ele privatizar sem constar a Casa de Leis. Ele só dependeria da derrubada do projeto de lei que diz que tem que constar a Casa de Leis. Isso ele derruba por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, quer dizer, se ele tivesse essa efetiva relação, foi o que ele me explicou, e eu entendi, ele poderia fazer pelas expensas e pelas contas próprias dele, usando o departamento jurídico para derrubar a disposição que tem na legislação municipal, que proíbe a terceirização sem que seja constado a sociedade por meio de um plebiscito, bem como ele não precisaria da Câmara Municipal, pela PPP que ele tem. Mas, se vocês quiserem com calma, a gente pode explicar para vocês o que seria isso. Então ele me disse, não, Guto, o que eu quero é que eu tenha uma verba para pegar, acho que do FEIDRO, e eu dependo dessa lei. Então quem orientou o prefeito não orientou de forma correta, em termos dado o veto. Então ele entendeu que o veto garantiria a ele qualquer problema com a lei quanto à sua aprovação. De certo que a obrigatoriedade deste projeto que institui a política de saneamento básico, ela existe. Sem esse projeto ele não vai receber inúmeras verbas, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então ele ficaria amarrado com isso. Então eu até entendo que houve talvez um pequeno erro, onde o prefeito ficou tranquilo quanto a isso. Não, Guto, o que eu não quero é perder. Eu falei, não, se nós votarmos favorável ao veto, fica sem projeto. Esse ano não tem mais como votar. Ele viria para essa Casa de Lei em fevereiro. A nossa Comissão de Justiça e Redação, ela é bem criteriosa, então o projeto permanece um bom tempo. São 2 turnos. Se alguém pedir vista, já não perde mais 10, perderíamos 30 dias. Então esse projeto estaria na mão dele, mesmo sem a possibilidade de privatização, sem a criação de uma agência regulamentadora, que é um dos elementos na privatização, que a agência regulamentadora ela coordena para evitar que haja alguma injustiça e fiscaliza todo o trabalho desenvolvido por essas empresas que terceirizam ou que têm a concessão. Então, o nosso voto em si, pelo que eu percebo de todos os vereadores, é em relação a esse sentido. O prefeito não está preocupado com isso, não ligou para ninguém, apenas entendia desta forma. Se você for analisar o veto, todo mundo sabe, eu tenho profissionais técnicos aqui. O Guto Biela não faz nada sem o Flávio, sem a Gleice, sem o Cleiton, sem o Lucas, sem a Dibelinha, sem o Vartão, sem a Ana, sem a Natália. Nós temos assessores técnicos. E muitas vezes, hoje, um ato de um agente político pode levar na cadeia. Então ele está sujeito a leis, ou ele pode perder projetos em relação a este posicionamento. Então muito me agradou a postura do senhor prefeito municipal, quando ele disse que ele não tem esse interesse, explicando que ele tem essa PPP que permite a ele fazer, bem como o Madim. Então ele não perderia, se ele quisesse privatizar, ele não perderia tempo de mandar para cá gerar essa polêmica toda. Ele poderia fazer isso escondido pelas nossas costas, e até então não tem nenhuma PPP, nenhum projeto que se encaminhe. Ele entendeu a nossa justificativa e encaminhou para a Casa de Leis o projeto de aumento da água, atendendo ao que o SAAI determinou, que fosse 25%, o que eu entenderia que poderia ser até um pouquinho a mais, né? Algumas pessoas vão ficar bravas comigo, mas eu entenderia que poderia ser um pouquinho a mais. 5% poderia não representar nada em uma conta, em uma taxa insignificante em termos de valor, e realmente ela é, pela importância que tem a água dentro de uma política de saneamento, né? Dentro da preocupação com uma vida sustentável. Então o nosso preço é irrisório, então 5% a mais não causaria impacto nenhum em termos de preocupação da sociedade. Sim, geraria sim, aquilo que eu disse para vocês na sessão anterior, uma taxa educativa, né, pedagógica, que poderia fazer com que as pessoas economizassem um pouco mais de água, o cidadão, né, tivesse consciência disso. Também não podemos cobrar o cidadão. Muitos deles não têm consciência, eu diria que a maioria não tem consciência da importância da água e do perigo que nós temos em ama e depois não termos, ter os poços secarem, etc, etc, etc. Então, eu diria aos senhores vereadores que, independente do voto, não vai alterar nada e não vai prejudicar em nada ao nosso medo, né, o nosso ato defensivo em relação ao próprio SAAI. Até o prefeito não se posicionou contrário a isso, entendeu a nossa colocação, pelas explicações que nós demos em termos legais, em termos que não existe vício de origem, que o projeto é um projeto que derivou daquele, então a Câmara tem autonomia para poder fazer o substitutivo, e o substitutivo não restaura o projeto anterior.
Então, a gente seria um voto mais no sentido de mantermos essa lei para que possamos aí ter acesso às benesses que tem. Caso haja a necessidade de alguma alteração em detrimento ao projeto que pode vir em relação à aquisição da verba, olha, esse projeto de lei está faltando tal coisa. Então, a gente pode fazer facilmente, seguramente, por meio de emendas. Vamos lá, então, senhores. O veto está em votação. Alguém mais gostaria de falar? O veto está em votação. Os favoráveis ao veto fiquem sentados e os contrários que se levantem. Tá, então declaro derrubado por unanimidade, com discussão, o veto de número 02/2013, veto total ao substitutivo de lei complementar número 112/2013, que institui a política municipal de saneamento básico. Passaremos agora aos projetos de lei em turno final, já aprovado na sessão extraordinária anterior. É isso. Agora vamos votar o projeto de lei número 143, que segundo turno, que é o turno final, que dispõe sobre o reajuste do preço da água, da taxa de água, para o fornecimento de água. Então, agora nós vamos votar os projetos em turno final, aqueles que foram em 2 turnos. Já foram aprovados nas sessões extraordinárias, na sessão extraordinária anterior a esta. Vamos lá. Projeto de lei de número ordinário de número 143/2013, que dispõe sobre o reajuste do preço para fornecimento de água e coleta de esgoto e dá outras providências. Os pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra, o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, mais uma vez, bom dia, né? Se eu falar 10 vezes aqui, eu falar bom dia 10 vezes, não quebrar o protocolo e não falar mais. Gente, é o seguinte, eu votei contra os 25% no reajuste da água, fiz os meus argumentos na primeira votação. Em síntese, nós concordamos, votamos a favor e fomos defensor do primeiro aumento de 32% no início desse ano, porque o argumento daquele momento era que o SAE tinha ficado vários anos sem reajustar a água, e isso era verdadeiro. Então nós precisávamos recompor a capacidade operacional da empresa. Posterior a isso, eu imaginava que seria vamos dizer assim, seria de bom senso do governo a gente recuperando capacidade de investimento do SAE gradativamente, não de uma vez só para os trabalhadores, porque nenhum trabalhador tem 20%, 30% de aumento durante o ano. Nós temos uma inflação de 5%, 6%, 7% de aumento e os salários dos trabalhadores são reajustados de acordo com a inflação. Então, na minha avaliação, nós poderíamos repor a inflação do ano no preço da água e dar aí mais 4%, 5% de aumento por ano, e aos poucos a gente ir recuperando essa capacidade de investimento da empresa. E aí eu estou tomando a palavra hoje porque na última sessão, quando nós votamos esse projeto, eu falei que nós tínhamos uma lei no município, e aí é uma questão de gestão, uma questão administrativa, que é muito fácil administrar jogando a conta para os outros pagar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos administrando e jogando a conta para a sociedade pagar. Porque nós ouvimos aqui, alguns companheiros fez algum questionamento, dizendo que nós precisamos perfurar poços e não sei o que, etc., não temos recurso. E eu disse que nós tínhamos uma lei no município que, de acordo com, ficava a prerrogativa para o governo, para o prefeito, de acordo com a necessidade, quando abrir o loteamento, o município exigir do loteador da iniciativa privada que perfure os poços, correto? Aí nós ficamos de uma contradição se era poço ou se era reservatório. Eu estou com a lei aqui que vou dizer. Houve uma inércia, uma irresponsabilidade, falta de interesse das causas sociais, das causas públicas por parte do governo. Porque a lei diz o seguinte: é de responsabilidade do loteador a execução ou custeios das obras e as instalação de... Parágrafo 4º.
rede de abastecimento de água potável de acordo com as normas da respectiva concessionária, ficando obrigado ainda o loteador, a critério do município, a construção de reservatório de água potável com capacidade correspondente a, no mínimo, de 500 litros por lote, em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Planejamento, cabendo ainda, caso haja necessidade, de acordo com critérios técnicos a serem definidos pelo setor competente da Prefeitura Municipal, a construção de poços artesianos e semisartesianos. Então, os loteamentos que foram criados na cidade, que estamos jogando a conta para o SAI pagar, e o SAI repassa essa conta para a sociedade, imaginariamente está repassando essa conta para a sociedade, essa conta o governo já poderia ter dado para a iniciativa privada quando fez os loteamentos. Não é? Então a especulação imobiliária, ela é favorável para o governo e favorável para quem especula imobiliariamente, o mercado imobiliário, portanto não foi exigido dos loteadores, e aí nós estamos dando a irresponsabilidade da gestão, nós estamos repassando o custo para a sociedade pagar. Essa é a minha divergência na questão do aumento da água. Né? Primeiro pelo a falta de bom senso nos percentuais que está sendo dado, e a falta de zelo do executivo, a falta de planejamento do executivo na questão da perfuração dos poços, que a iniciativa privada nós poderíamos ter mais 2 ou 3 poços se tivesse exigido que os loteadores teriam feito o poço. Portanto, eu mantenho o meu voto contrário aos 25%. Muito obrigado. Mais algum vereador? Bom, só para ilustrar um pouquinho mais, né? Eu até entendo esta preocupação, e também entendo a lei, tanto ela faculta, né? Mas ela fala em reservatório, e no final ela vem e diz que, se entender necessário, o gestor poderá, babá, série de coisas. Quanto a você resolver mandar fatura ou transferir para a sociedade o pagamento, isso vai acontecer de todos os jeitos, eu entendo, vereador. Por quê? Um posto está em torno de 300 a 500 mil reais para poder ser cavado. Você depende de uma série de autorizações legais para isso. Já é quase que cria uma inviabilidade. Quem tem o direito e a concessão para a utilização é a nossa autarquia, que é o SAI. Então ela tem o direito. Se algum loteamento for fazer o poço atendendo a determinação judicial, o que vocês acham que ia acontecer? Quem queria pagar? Se nós tivermos um loteamento de 200 lotes e custa 500 mil reais um posto, vocês acham que a loteadora não vai jogar nas costas do comprador do lote? Então é uma faca de 2 gumes, né? Como diria o ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes. Quer dizer, que não corta nada, só machuca a sociedade. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, de qualquer forma, esse preço vai ser jogado à sociedade, que a sociedade teria que pagar. A única instituição a qual não jogaria isso sobre as expensas da sociedade de uma forma direta seria por meio do próprio SAI. Esse tipo de atitude. Então, não tem como a sociedade não pagar conta, de qualquer forma que for. Os reservatórios já se utilizam, mas, por exemplo, cavando-se um poço, autoriza o loteamento. Esse poço tem que ser dado depois, tem que ser doado ao SAI, porque é quem tem o direito de exploração do serviço de água, tanto do esgoto também. Então é o SAI que é o responsável. Então, se um loteamento fizesse o seu poço e fosse administrar, aí seria uma terceirização, né? Porque no caso ele não precisaria da nossa rede pública, que é o responsável pelo tratamento. Então, infelizmente, vereador, o senhor não está errado, não. A sociedade sempre paga conta. Isso é histórico, não é só Itápolis, não. Precisa mudar muita coisa para que isso mude. Vamos lá, então. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por maioria, com discussão, o projeto de lei de número 143/2013.
Projeto de lei em único turno. Projeto de lei ordinária 130/2013, que autoriza o município de Itápolis a celebrar convênio com o Centro de Integração Empresa Escola, CIE, e dá outras providências. O projeto está em debate. Com a palavra a vereadora Edmércia. Senhor presidente, vereadores, público presente, os funcionários do SAAI, internautas, bom dia. Ficou uma dúvida na última sessão sobre esse projeto e o pessoal aqui da Câmara até entrou em contato com a representante do CIE e ela explicou que aquela funcionária do INSS é contratada pelo próprio INSS. Então, esse CIE não é só da prefeitura. Qualquer empresa pode contratar ele para arrumar um estagiário do jeito que a empresa precisa. E também entrando em contato com o presidente do projeto Jovem Aprendiz, ele disse que realmente é isso, que não vai mexer com o pessoal tanto do Jovem Aprendiz como da Patrulha Mirim, que são organizações diferentes. Esse CIE vai pegar exclusivamente os estagiários da prefeitura e cuidar. Inclusive, no projeto fala também, e ela nos passou, que eles dão um seguro de vida para esses estagiários. Eles têm o prazo de 2 anos para ficar estagiando na prefeitura, com esse seguro de vida, tanto no serviço como fora dele. Então, foi tirado todas as dúvidas. O próprio presidente do Jovem Aprendiz também compreendeu. O meu voto vai ser favorável. Acho que não sei se algum vereador ainda está em dúvida ou não, né, Silvino, que o senhor estava em dúvida. E a Ana Paula, que é a representante do CIE, deixou o telefone de contato aqui na Câmara. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com ela. Bom dia. Com a palavra a vereadora Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Edmércia, eu falei com as funcionárias que trabalhavam na Previdência Social e o contratante dessas funcionárias não é a Previdência Social. Primeiro porque a Previdência Social para contratar tem que contratar através de concurso, né? É uma instituição pública. A Previdência Social não pode contratar trabalhadores aleatoriamente, através de concurso ou através desse tipo de terceirização. Então, o contratante daquelas funcionárias é a tal da CIE. E nós avaliando e estudando essa questão dessa CIE, eu vou manter o meu voto. Eu acho que, na minha opinião, o município tem condições de regularizar a situação do estagiário. Essa empresa CCE que está envolvida, que é uma extensão do Sistema S que nós temos no Estado de São Paulo, ela é nada mais, nada menos que uma forma de precarização do trabalho. Então as empresas fazem convênio com essa empresa, com essa CEE, para contratar trabalhadores estagiários para precarizar o direito do trabalho. Tá? A intenção não é, o verdadeiro objetivo, o que está por detrás dessa história não é atender a necessidade do estagiário, e sim a necessidade do empregador. Portanto, a necessidade do empregador vem com a precarização do trabalho. Isso é uma forma de precarizar a relação de emprego, a relação de trabalho e os direitos trabalhistas. Eu mantenho, não tenho assim um negócio, tenho ainda dúvida com relação a isso. Por conta da minha dúvida, eu prefiro votar contra. Meu voto é contra esse convênio, até porque se esse negócio fosse tão bom, o governo, o prefeito, poderia fazer esse convênio com a CIE sem pedir autorização para o legislativo. Se está pedindo autorização para o legislativo, por que quer que o legislativo assine o compromisso e amarre o rabo aonde ele está
fazendo algo que não é tão bom para a sociedade. Ele quer distribuir, compartilhar essa caca, vamos dizer assim, com o Poder Legislativo. Porque não precisa de nós, esse projeto não teria necessidade de estar sendo votado nessa casa para que o governo fizesse convênio. Ele mandou para cá para quê? Para que nós assumimos responsabilidade junto com ele. Portanto, meu voto é contra. Porque na minha compreensão ainda está a precarização do direito do trabalho e não a verdadeira intenção de atender às necessidades do estagiário, porque atender às necessidades do estagiário o governo podia fazer sem essa empresa, essa terceirizada CIE. Portanto, meu voto é contra. Sim, bom, senhoras e senhores, eu também gostaria de falar sobre esse projeto. Eu inicialmente, quando a vereadora Edmércia subiu até a tribuna, eu fiquei feliz com a alteração do voto dela. E vou dizer o porquê. Inicialmente, o que houve, e eu sinto que nós, vereadores, somos sujeitos a isso, às vezes cometeram algum erro de interpretação. Uma coisa é jovem aprendiz, outra coisa é estagiário. São coisas completamente diferentes. Contratação sem concurso público, tanto no INSS quanto no município, no estado, se o cargo for efetivo, não pode ser. Mas mesmo assim, se o cargo for de confiança, o comissionado pode. Então, existe sim contratação sem concurso dos poderes, tanto no INSS. Por exemplo, superintendentes do INSS que talvez tenha cargo político, que o PT deve ter nomeado alguém, entendeu? Do seu grupo político. Então tem. Governo federal nomeia, governo estadual nomeia, governo municipal nomeia, as pessoas são confiança. Então, há sim a possibilidade de que isso ocorra. Tá? Não tenham dúvida disso. Menor aprendiz é uma coisa, estagiário é outra. Não podemos negar hoje que os estagiários da prefeitura têm desenvolvido um ótimo trabalho. Têm suprido uma série de deficiências que o poder tem em relação ao atendimento. Todos os setores que eu vou existem estagiários que desenvolvem um ótimo trabalho. Só que, em contrapartida a isso, eles não estão tendo retorno documental. Muitas vezes, eles não conseguem provar para a instituição o estágio. Por quê? Porque não tem um acompanhamento técnico que obedeça aos requisitos legais. O que o Executivo quer, simplesmente, é garantir a essas pessoas que elas atinjam a objetividade do seu estágio. Que o que é? É a própria reconhecimento da instituição escolar do estágio feito. Para que ele possa ter isso no seu currículo. Então eu não vejo erro, e também não vejo porque o município está jogando sobre nós a responsabilidade. Esse ano nós tivemos o hábito de votar todos os projetos da mesma qualidade. Nós votamos aqui vários convênios, eu creio que nenhum foi feito por lá, o prefeito mandou para cá. Aí cai naquele sistema, se correr o bicho pega, fica. Se não vota, porque escondeu. Se vota, não deveria votar, porque deveria ser feito por lá. Então, a gente só tem que definir o que a gente tem que fazer. Eu falei, o que a comissão definir para mim, no começo do ano, eu vou seguir. Se a comissão falar assim, nós não votamos mais convênio, vai ser para o Executivo. O projeto chegou aqui, parecer da comissão, parecer jurídico, e encaminhamos para a Prefeitura. De certo que a lei faculta, pode ser pela Câmara, pode não ser pela Câmara. Vindo pela Câmara, você dá publicidade do seu ato. E a Câmara Municipal não responde judicialmente por isso. Por exemplo, se nós autorizarmos e ocorrer algum problema com o sistema lá, quem vai responder por isso é o chefe do Executivo que vai contratar. A Câmara apenas diz sim ou não. E nós podemos votar. E o voto do vereador, o vereador tem inviolabilidade no seu voto. Não responde criminalmente por isso, exceto se nós votarmos aqui um projeto de atualização de salário dos funcionários e votarmos de forma errada, votarmos abaixo do que deveria ser. Aí os funcionários vão entrar na justiça, obviamente o presidente da Câmara que vai ter que devolver o dinheiro. Ou vai ter que repor esse dinheiro, ou se votar mais, vai ter que repor. Então as responsabilidades elas existem. O vereador tem a inviolabilidade do seu voto, bem como das suas manifestações. O prefeito não tem. Então ele responde por isso. Agora, um projeto como esse, eu achei tão estranho, um projeto tão simples.
É um projeto que não exige muita análise, muito estudo. O reflexo dele a gente está vendo na prefeitura, por meio dos estagiários, na saúde principalmente. O único problema é que eles não podem ficar mais de 2 anos, que eu acho. Porque, se pudesse, seria maravilhoso, porque quando aprende e todos trabalham de forma competente, eu nunca vi ninguém reclamar de um estagiário. Só que eles prestam um serviço, recebem um pouco por isso, que eu acho importante você sentir o valor disso, toma conhecimento de como funciona o poder público, auxilia a sociedade. Agora ele chega na faculdade e não consegue comprovar o seu estágio, e aí? Perdeu os 2 anos, de repente esse é um requisito para ele ter o diploma dele. Então ele vai ter que procurar um novo estágio. Então a gente não está aqui para prejudicar. Agora, nós estamos defendendo 60 famílias do SAI, ou 70. Nós vamos agora deixar de defender 200 ou 300 funcionários estagiários que tem ali? Nós não queremos que eles tenham uma qualificação, nós não queremos que eles recebam o seu diploma, nós não queremos que TAPS tenha um índice pequeno e baixo em termos de ensino superior, analfabetismo. Eu queria que tivesse índice 0, que fosse uma obrigação do Estado bancar, as faculdades fossem todas públicas e você não tivesse problema em poder ter o seu filho. Agora, vamos dar um crédito para eles, vamos valorizar para que eles recebam efetivamente o que eles têm de direito, que é uma avaliação qualificada. Com essa avaliação qualificada, ela é feita mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, ganha também o poder, porque as pessoas vão ter o quê? Um aprendizado um pouco mais efetivo, né? E que atenda às necessidades da sociedade, né? Que é para quem o serviço público é feito. O projeto está em votação. Alguém mais gostaria de falar? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por maioria, com discussão, o projeto de lei de número 130 de 2013. Determina a continuidade dos trâmites legislativos e que proposições aprovadas sejam encaminhadas ao Executivo Municipal para sanção ou veto. Menos o veto. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o prazo limite de 5 minutos. Conforme determina o artigo 194, inciso 2 do Regimento Interno da Casa. Passo agora para o primeiro secretário convocar os vereadores. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a quem nos acompanha através da web. Vamos à convocação dos senhores vereadores. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Irani Monclair Biasotti. Presidente, vereadores presentes, o pessoal do SAI que esteve aqui nos acompanhando, internautas, a minha palavra é sobre o final de mais um ano que nós estamos encerrando, graças a Deus. Eu quero aqui cumprimentar e desejar um bom Natal, um final de ano, novo começo do ano que está vindo, ao presidente da Câmara, a todos os vereadores, aos funcionários desse Poder Legislativo que nos acompanharam durante esse ano, ao chefe do Executivo, ao prefeito, vice-prefeito, secretários, funcionários públicos, também ao superintendente do SAI, a todos os funcionários do SAI, e a todo itapolitano e a toda itapolitana. Que Deus vos abençoe, o ilumine, que esse Natal renasça em cada coração com a esperança de um amanhã melhor, de um final de ano feliz e de um início de ano promissor com muito otimismo. Meu muito obrigado a todos vocês, que Deus os proteja e os ilumine. Mais uma vez, um Feliz Natal e um Santo Ano Novo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhores vereadores, eu queria, muito rapidamente, voltar ainda a um assunto da questão da Santa Casa. Nós passamos agora, recentemente, por alguns transtornos com relação à Santa Casa,
tivemos a greve, antes nós tivemos audiência pública, debates, discussões, e os problemas não se resolveram. Os problemas estão lá, para os pacientes que estão procurando a Santa Casa, que necessita de atendimento, eles continuam lá. Na última sessão, eu tinha pedido ajuda aos senhores para tentar resolver o caso do menino que estava lá para fazer uma cirurgia de ombro, e já quase 20 dias lá na Santa Casa fazer cirurgia de ombro, não conseguia fazer. Agora conseguiu uma decisão da Justiça, que a Justiça deu prazo até no próximo domingo, essa semana aqui, para que a Santa Casa resolva, para que o governo, Secretaria da Saúde, resolva o caso da cirurgia dele e faça a cirurgia dele. Ontem à noite, me procurou uma família, me ligaram uma família com um menino que sofreu um acidente de moto, teve uma fratura exposta no dedo do pé, procurou a Santa Casa e não tinha o plantonista. Solicitou um ortopedista, disse, olha, preciso de um ortopedista aqui. Não tinha um ortopedista na cidade para atender, porque não tem plantão, não se encontrava ortopedista. Depois conseguiram, me parece que a família acabou achando o Dagmar, e o Dagmar foi gentilmente até a Santa Casa atender esse menino e solicitou depois o encaminhamento para o vascular. Eu fui na Santa Casa agora de manhã, e ontem à noite eu tentei ligar, liguei para a Lucilene, liguei para o seu Pedro não consegui falar, liguei para a Lucilene me fala com uma coisa assim, mais normal do mundo, como se fosse, olha, o encaminhamento que tem na Santa Casa chega, se precisar de médico, não tem médico, encaminha para o central de vaga. Não tem nada que fazer, não pode fazer mais nada. Quer dizer, uma total irresponsabilidade. Eu não discuti isso com ela, porque eu não quis ficar discutindo, brigando com ela. Mas um ato de total irresponsabilidade da maior autoridade de gestão, a segunda maior autoridade de gestão da saúde. Hoje de manhã eu fui no hospital para saber o caso do menino, o que tinha acontecido. Cheguei lá, encontrei o Dagmar, que tinha avaliado o menino, e já encontrei o Bruno também, que o Dagmar pediu que o Bruno desse uma avaliada na questão lá do dedo do menino. Acabei encontrando, aguardando, mais 2 casos, um deles parece que faz 20 dias que está lá aguardando, 2 pessoas idosas, uma com fratura de fêmur, uma com fratura no braço, aguardando cirurgia, lá não está nem internado, está no espaço lá do lado do PA. Aproveitei que o Dagmar estava lá, pedi os raios-x dos pacientes para o Dagmar dar uma olhada, o Dagmar olhou e disse o seguinte, são 2 cirurgias que se a Santa Casa tivesse material, nós fazíamos aqui, 2 cirurgias. 2 pessoas idosas, uma fratura de fêmur, uma fratura de braço, que a Santa Casa tem condição de fazer, os médicos têm condição de fazer, não é alta complexidade, é baixa complexidade, poderia ser feito na Santa Casa. Fui falar com o senhor Pedro está encaminhando para Ibitinga. Um desses pacientes já foi para Ibitinga mandou de volta, e eu vi lá o que o médico de Ibitinga escreveu, que a médica que atendeu lá disse o seguinte, é uma ação de baixa complexidade que pode ser atendido na origem, portanto volta para a origem. Foi lá, o médico fez a avaliação, a Santa Casa aqui tem condição de fazer, o médico não atendeu lá, mandou de volta aqui, eles ficam procurando outro lugar que vai atender. Então eu queria colocar essa situação, e agora me parece que esse mesmo paciente, o outro paciente estava sendo encaminhado agora de manhã para Araraquara. O do braço estava sendo encaminhado para Matão, o outro está sendo encaminhado para Araraquara, e o outro está indo para Bitinga, que vai bater lá e voltar também, porque chega lá e baixa a complexidade, pode ser feito na Santa Casa, os médicos lá de Bitinga não atendem. Eu queria dizer, senhores, que pela minha compreensão, e aí eu estou até um pouco perdido, e aí eu quero pedir auxílio, né? Eu acho que nós temos a responsabilidade de avaliar isso, porque eu não acho que seja normal um desrespeito tão grande pelo gestor, pelo chefe do executivo, pelo governo, na questão da saúde, o desrespeito com a saúde, com a sociedade, e esse poder que dizemos, né, a Constituição diz que é o poder legislativo, e 9 pessoas aqui dentro não poder fazer nada para
para ajudar ou para corrigir o problema que nós temos. A irresponsabilidade e a incompetência do chefe do executivo. Eu queria colocar isso para os senhores e dizer que agora a gente voltando do recesso, nós vamos ter que fazer uma discussão muito séria com relação a isso. Eu estou pensando, até que nós encontramos meios, e aí eu quero publicamente aqui pedir ao departamento jurídico e ao diretor da casa, que nos ajude a pensar que forma que esse poder pode, que o poder legislativo possa, instaurar um processo nesta casa para julgar os atos que o governo está fazendo, porque não pode, nós não podemos ser considerados poder, que poder somos nós? Que poder que nós temos, se nós estamos vendo a sociedade sofrer, morrer, às mínguas, por inércia do chefe do executivo, e nós não podemos fazer nada. Então nós não temos poder nenhum e nós estamos aqui praticamente à toa. Nós temos a responsabilidade de fazer essa discussão e fazer alguma coisa para que essa situação mude, porque a situação da Santa Casa não pode continuar do jeito que está. É inaceitável. Nós estamos perdendo vidas e podemos daqui para frente perder mais vida ainda, porque nesse final de ano nós tivemos um acidente mais sério, tiver um problema de cardiologia, que tiver urgência de ser atendido, senhores e senhoras, vai morrer, porque a Santa Casa não tem condição de atender. Falei com o senhor Pedro agora de manhã, o senhor Pedro disse que tem estoque de material. Pedi para ele mostrar o estoque de material para mim, ele não foi, desviou a conversa e não me levou. Eu ainda vou voltar na Santa Casa para ver se está o estoque de material. Mas eu quero deixar aqui a mensagem que eu quero passar nesse meu pronunciamento é o seguinte: a partir do recesso, terminado o recesso, eu me acho responsável. Eu acredito que todos nós aqui se achamos responsáveis. E se nós fazemos parte de um poder, nós temos que encontrar aonde está esse poder para que a gente possa fazer alguma coisa e tomar alguma iniciativa para conter o desrespeito e o descaso que o governo está fazendo com a sociedade e está fazendo com a Santa Casa e com a saúde do município. Muito obrigado, um Feliz Natal e um Ano Novo para todos os funcionários da casa, o diretor, o departamento jurídico, todos os nossos auxiliares e a todos os vereadores e as suas famílias também, que nós tenhamos um Natal com muita felicidade, um 2014 muito próspero e que nós conseguimos, que Deus nos ilumine para que a gente consiga encontrar o meio para que a gente possa contribuir para mudar esse quadro que nós vivemos hoje. Muito obrigado e bom dia a todos. Com a palavra, vereador Dorival Tomé. Por favor, paga a luz aí, ô senhor secretário. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. O Avelino está coberto de razão em muitas ações que estão acontecendo na Santa Casa. Nós vamos estar aí para dar o apoio, assim, não tem nem sombra de dúvida. Mas o que eu queria deixar aqui, nós tivemos um ano bastante difícil de trabalho, primeiro ano. Nós estamos aprendendo muito na escola nova, né? Mas eu vou deixar meu voto aqui, apesar de toda essa luta que nós vamos deixar um voto, um feliz ano novo, de um Natal, para todos nós, para esse povo itapolitano maravilhoso, pessoas que lutam, que têm amor, carinho por essa cidade, deixar meus votos renovados de confiança para um 2014 aí, que a gente tenha um ano de trabalho um pouco melhor, é o que nós queremos, e eu acredito que a própria comunidade no seu decorrer gostaria que sim. Desejar um feliz ano novo, final de novo para minha esposa Adriana, minha filha Maria Fernanda, Franciele, e deixar um feliz ano novo a todos os itapolitanos novamente. Obrigado. Com a palavra, vereador Edmércio Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, internautas, eu só queria deixar registrado aqui, em relação ao projeto do CIEE, a dúvida que ficou perante a comissão foi que se esse projeto iria prejudicar a Patrulha Mirim e o Jovem Aprendiz. E foi chegada à conclusão que não, inclusive com o presidente do Jovem Aprendiz, o Nelson Del Forno. Não vai atrapalhar em nada, inclusive o INSS não tem obrigação de fazer
concurso para estagiário. Então, a menina está lá estagiando pelo CIEE e qualquer empresa da nossa cidade pode contratar o seu CIEE para estagiar. Então, só queria deixar registrado isso. Nós, como vereadores, temos que ter um bom senso e não fazer estrelismo. Nós temos que ter consciência do que nós estamos votando para que a gente seja responsável em tudo que acontece aqui. Senhor presidente, em relação aos projetos de convênio que ficou, uns votam, outros devolvem para casa, para o executivo, eu, da minha parte, como presidente, eu acho que, se não tem necessidade da Câmara votar, eu acho que pode deixar para o Executivo tomar parte disso, que ele é responsável pela parte dos convênios. Então, quero deixar registrada aqui a minha posição. E também, novamente, quero desejar um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo, que seja muito abençoado e na paz de Deus. Um bom dia a todos. Dispensou o uso da palavra, está? Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora, queridos funcionários municipais desta Casa de Leis, público que nos acompanha pelas ondas da internet, eu gostaria de, em relação à questão da saúde, eu até me... Ô vereador, fica à vontade. Em relação à questão da saúde do município, eu me pronunciei sábado passado acho que retrasado, né? Foi sábado retrasado na 107.7, o programa, acho que das 8 horas da manhã, 8h30, não me lembro, que tem o comando da Ângela Guardia, né? Nossa repórter, locutora também, não sei o que eu poderia chamá-la, né? Acho que repórter, Flávio, o secretário. A repórter Ângela Guardia, e lá eu acabei dando meu posicionamento. E qual foi o que eu detectei? A questão da saúde em si do município seria todos os projetos, seria todos os gastos, os 15% que a Constituição determina que seja gasto, que são as verbas determinadas. Se você não gastar 15% com a saúde, você acaba tendo os seus direitos políticos cassados. É visto como um crime à boa administração. E isso gera sanções ao Executivo. E eu entendo, a posição dos vereadores é uma postura limitada. Nós não temos como determinar o que se vai feito. Nós não temos o poder da gestão. Nós temos o poder do voto, da fiscalização e do auxílio também. Então, o que eu disse ali, eu falei, existe muita crítica. O vereador tem sim que determinar, ou tem sim que fiscalizar. Mas eu acho que nós estaríamos chegando ao extremo em se montar uma comissão, fazer uma CPI, sendo-se que efetivamente o dinheiro vai. A Santa Casa, ela está sob gestão do município. Porém, não se trata de uma intervenção da forma que deveria ter, senão nós teríamos que ter concurso público no hospital. Nós teríamos que demitir os 200 funcionários que lá estão. Não seria o momento propício para isso. Então, o que eu sugeri? As pessoas que só criticam. Então, a gente só criticar, não. A gente tem que trazer soluções. Por exemplo, se falta material, isso pode ser suprido com um trabalho parlamentar por meio da busca junto aos deputados federais, estaduais, de verbas que possam ser aplicadas nisso. Existem verbas para que isso ocorra. Então, nós podemos ajudar. Não só criticando, não só atacando, não só atribuindo culpa ao chefe do executivo. Nós temos culpa também. Quando nós temos a possibilidade de buscar verbas e não buscamos, entendeu? Agora, a culpa é da Câmara? Não, a culpa é do Executivo. De uma forma indireta, pode ser que sim. Mas, no entanto, o que eu sugeria ao prefeito municipal, se eu fosse o Júlio César Nigumazo, eu não vou dizer que se eu fosse o prefeito, porque vão dizer que eu estou querendo o cargo por causa da ação. Então, se eu fosse o Júlio César Nigumazo, o que eu faria? Eu convocaria uma reunião no Teatro Municipal, chamaria toda a oposição, que são os que mais criticam, diria a eles o seguinte: olha, senhores, os senhores estão dizendo que nós não temos competência, que nós somos incompetentes. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o hospital
Eu vou acabar com a intervenção e vou deixar que a sociedade volte a administrar. E vocês podem fazer parte disso. Vocês nomeiem para mim um provedor, nomeiem os mesários, eu acabo com a intervenção, continuo dando dinheiro em relação ao pronto atendimento, banco, pronto atendimento, aí vocês administram Santa Casa. Vocês sabem o que iria acontecer? Eu não acredito que iria alguém, não. Ou se fosse alguém lá, iria muito pouco. Porque é muito mais fácil você sentar o pau no executivo, você atacar o executivo, você xingar o executivo, do que você tomar uma postura de resolução. Uma postura de solução de problemas e não de ataque. Eu faria isso, porque atacar, nós estamos com o saco cheio de quem ataca. De levar até o prefeito os problemas da cidade, nós estamos com o saco cheio também, eu tenho certeza que ele sabe. Nós sabemos, imagina se ele não sabe quais são os problemas da cidade. Ele sabe, e sabe bastante disso. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência de que nós também podemos ajudar. Então vamos então conversar com o senhor prefeito, sugerir, olha, senhor prefeito, o senhor acabe com a intervenção, que seria a orientação que eu dou ao senhor. Entregue para a sociedade, por meio até, convoca a oposição, porque se a oposição estiver lá, não tem a crítica da má administração, não tem a crítica da apropriação indébita de dinheiro público, quer dizer, de corrupção, de mau gasto. Então a oposição vai estar lá. E não só para criticar, mas para administrar também e dividir um pouco essa tarefa árdua com o executivo. Porque sentar o pau, nós estamos com o saco cheio de divergente. Agora, solução concreta é difícil, é fácil você criticar. É muito fácil você criticar em veículos de informação, né, em jornais, em revistas, na mídia falada, mídia escrita, bem como também nas redes sociais. Agora, e a solução? Então, já que nós, do Executivo, somos incompetentes, eu faria isso. Então, vocês vão administrar, e vocês sendo da oposição, vocês vão continuar recebendo dinheiro. Então, pelo menos essa crítica, críticas infundadas não existirão mais. Existirão sim soluções, porque quem critica tem solução. Se ele tem interesse de ajudar. Agora, quem critica politicamente, parece-me que está aderindo à política do quanto pior, melhor. Tudo que o outro grupo fizer, você conta. Parece que eu torço para que dê errado, para que eu chegue e critique. Então, eu acho que o que eu peço é uma união no que diga respeito à questão de saneamento básico, vamos por aí, a saúde, a educação, principalmente a questão do nosso hospital. Que nós nos unamos, independente das forças políticas, e procuremos resolver e solucionar esse problema. Porque a questão do hospital é séria. E é duro você ver que as pessoas sentem dor, é ver que as pessoas sofrem, que as pessoas podem morrer. Até hoje eu não vi, não tem nenhuma prova de que alguém morreu por isso. É isso que eu falo, esses ataques, cadê? Tem uma comissão que analisa óbito no hospital? Não tem, isso deveria ser feito pelos médicos, não tem. Existe uma complacência no sentido de abrir mão de alguma coisa? Não, eles não abrem mão do alto salário. Muito pelo contrário, eles querem até que aumente quando a conversa que eu tive. E nós não temos condições disso. Quando aumentaram, dobraram o valor do plantão à distância, passou até do plantão normal, aumentando no plantão o valor, aumentou em mais de 1 milhão o gasto. Entendeu? Então é simples resolver isso aí. Todos nós temos que se unir, os médicos, os vereadores, o executivo, a sociedade, a oposição. Exatamente, o vereador, posso falar, vereador? Tá, os vereadores disseram que os que criticam, muitos que criticam não ajudam com nada, só ajudam com a sua crítica, né? Então vereador, o senhor pode dizer isso sim, não tem receio não, o senhor tem toda a razão. Toda a razão. Muitos que criticam não fazem nada, criticar é fácil. Até meu filho, se eu ensinar ele, critica. Porque você não precisa ter argumento para criticar, dizer a saúde está uma desgraça e o prefeito é ladrão. É simples, não é? Não precisa ter uma inteligência grande para poder diagnosticar isso. Entendeu, senhores? Então a gente tem que ter uma luta mais eficaz. Isso, exatamente. Sim. Então nós temos essa possibilidade legal de fazermos algo que seja útil. O próprio vereador também disse, o SUS não aumenta. Agora fiquei sabendo que vai ter um aumento de 40% dos procedimentos do SUS. Depois de 10 anos. Vai ser um auxílio. Então, eu entendo que hoje, tanto o governo estadual quanto o governo federal, eles estão com os olhos abertos para essa questão da saúde pública. Eles estão percebendo o mal que o governo federal está fazendo para a saúde quando não aumenta o procedimento do SUS. Então, eles estão aumentando. E o governo estadual também está com projetos de
de injetar dinheiro para a Santa Casa. Nós estamos atingindo esse ano que entra agora o ano eleitoral, então vamos fazer isso. Bom, senhores, eu disse agora, concluindo, falando sobre final de ano, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos os vereadores, a todos os familiares, dizer que eu estou muito feliz em poder fazer parte desse legislativo, em companhia de Vossas Excelências. Gostaria de deixar um carinho especial para a mesa diretora também, que tem nos acompanhado, a todas as comissões, né, que têm feito um trabalho eficaz. Dizer que a sociedade está do nosso lado, eu tenho certeza disso, porque a gente tem demonstrado postura, não de distanciamento da sociedade, sim uma postura de proximidade com a sociedade. Nós estamos efetivamente ouvindo e trazendo até essa Casa de Leis assuntos a serem discutidos e estamos levando até o Executivo. Agora, a resolução não depende só da gente. A gente encaminha. Alguma coisa a gente consegue, outras coisas a gente não consegue. Mas o que eu não posso negar é que Vossas Excelências todos têm tido um empenho fantástico e maravilhoso. Então, por acaso, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Saúde, muitas alegrias para toda a família de Vossas Excelências. Reitero, é um prazer, é uma alegria muito grande poder vir até aqui essa Casa de Leis, mormente pela companhia de Vossas Excelências. Muito obrigado por estarem junto com a gente, por terem compreendido alguns atos desta presidência, que às vezes ser presidente é difícil, não é tão simples assim, né? Então a gente tem que tomar certas posturas. Mas uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer, vocês podem ter certeza, é respeitar a cada um dos vereadores. Deixar com que Vossas Excelências não tenham... Eu vou coibir e vou lutar para que não ocorra. Que os vereadores todos sejam respeitados e que eles continuem tendo voz para poder lutar. Agora eu gostaria de deixar um Feliz Natal também a todos os funcionários, ao Flávio Moraes, pela brilhante forma com que ele conduz a chefia por meio da diretoria, né? A chefia desta Casa de Leis está sobre o Flávio Moraes. Então eu quero dizer que, Flávio Moraes, muito obrigado a você, a todos os seus comandados, dizer que a gente trabalha com tranquilidade, normalmente porque vocês nos proporcionam isso. Então, vocês, todos os funcionários, você, a Grace, o Cleiton, a Ana, a Natália, o Marcelo, né, o Marcelo Memento, o Vardão, a Dibelinha, né? Faltou alguém? Não deixei. Seria cruel se eu esquecesse de alguém. O Lucas, nosso jurídico. Então eu quero dizer que em todas as minhas posturas, no que diz respeito à direção dessa Casa de Leis, eu tenho muita tranquilidade de ir para minha casa dormir. E mesmo diante das sessões polêmicas, das sessões festivas, eu tenho uma tranquilidade muito grande, tenho certeza que todos os vereadores têm. Porque vocês têm proporcionado a gente toda essa tranquilidade e toda essa facilidade com que nós conduzimos esse processo legislativo. Mormente pela paz de espírito que vocês nos passam para a gente. Então eu quero dizer que vocês deram um presente de Natal para a gente, que é essa paz e essa tranquilidade. Então, esse presente que vocês nos deram, a gente não tem como retribuir materialmente. Mas eu creio que todos nós, assim, vamos pedir a Deus que iluminem e que efetivamente paguem vocês por tudo que vocês têm feito por essa Casa de Leis. É um prazer muito grande tê-los aqui. É um prazer muito grande poder conviver com vocês e tenho certeza que uma das coisas que pairam entre a gente é o respeito e a confiança pelo trabalho digno e maravilhoso que vocês têm desempenhado para a gente. Um Feliz Natal a todos vocês e a todos os familiares de vocês também, que recebam essa luz divina. Nada mais haver para se tratar nesta última sessão do ano, assim esperamos. Em nome de Deus, muito feliz, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Um bom dia a todos.